E a gente vai repercutir aqui essas informações do balanço da Petrobras, que foi divulgado ontem, depois do fechamento do mercado. Existia uma grande expectativa para essa divulgação. Quem está aqui comigo para conversar sobre isso é a Monique Greco, que é analista líder de óleo e gás do Research Itaú BBA. Minha querida, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Eu que agradeço o convite. Minha querida, tirando esse efeito que a gente tem nesse momento por causa da elevação do barril do petróleo, que tem uma situação muito pontual devido a essa guerra no Oriente Médio, ou seja, uma situação extraordinária, quanto que fica de estrutural realmente esse balanço da Petrobras que surpreendeu o mercado? Legal essa pergunta, Débora, porque tem um efeito da porta para fora, que você abordou super bem aqui antes de me chamar, mas tem um efeito grande da porta para dentro, que é a Petrobras tem conseguido aumentar significativamente a produção de petróleo e de derivados. Esse aumento da produção de petróleo tem vindo num ritmo muito acelerado, com a implantação de projetos de novos sistemas de produção, especialmente no pré-sal, no Campo de Búzios, especialmente. Então, por exemplo, nesse trimestre, a produção de petróleo cresceu mais de 3%, tri contra tri, um crescimento muito expressivo, principalmente por conta da entrada em produção da P79, Búzios 8, que foi a última plataforma que a companhia começou a produzir, e também pelo aumento da produção de derivados por um aumento da utilização das refinarias do parque de refino da Petrobras. Então, tem uma questão operacional muito sólida que faz com que a companhia consiga se alavancar em cima desse momento oportuno de preços da porta para fora, né? E como resultado desse volume forte no trimestre, a companhia também apresentou um lifting cost, que é o custo de extração por barril produzido, muito reduzido no trimestre, uma redução de mais de 6% tri contra tri. Então, a gente está vendo uma robustez de volume, uma robustez de eficiência, combinando aí com uma porta da porta para fora também fortalecido, né? Monique, essa geração de caixa que a gente tem agora, ela é sustentável? Não nesses patamares, porque essa geração de caixa depende muito do preço do petróleo lá Claro. fora, né? Mas pensando num preço de petróleo normalizado, e aqui o normalizado ele tem um grande ponto de interrogação, né? A gente não sabe exatamente para onde que o petróleo vai convergir quando esse conflito normalizar. Mas, por exemplo, aqui no Itaú a gente tem uma projeção de que o preço do petróleo converge para $80 por barril no fim do ano. Estou falando de petróleo tipo Brent, e 75 no final do ano que vem. Então, com esses níveis de petróleo, a gente vê a Petrobras gerando um fluxo de caixa para o acionista da ordem de 12, 13% de yield ao ano, né? Então, obviamente, não nos patamares do segundo tri, com esse petróleo super alto, mas com o petróleo normalizado ali na casa entre 70 e 80, depender de onde ele estacione, a gente vê a Petrobras entregando uma geração de caixa para acionista ainda muito sólida. Agora, Monique, eu vi aqui que a companhia excluiu alguns efeitos para chegar no EBITDA ajustado. Esses eventos são realmente extraordinários na visão de vocês ou eles já fazem parte de um risco recorrente da Petrobras? A companhia faz um ajuste de eventos exclusivos, que ela chama, né? O evento exclusivo mais relevante nesse trimestre foi o pagamento do tributo de exportação de petróleo. A companhia colocou isso na lista dos eventos exclusivos, cerca de US$ 1 bilhão no trimestre. Esse efeito, principalmente, a gente não considera recorrente, né? A nossa avaliação aqui de que a gente, à medida que o preço do petróleo se acomoda de volta para um patamar mais normalizado, a gente deveria ver esse tributo de exportação sendo faseado e eventualmente sumindo. Então, a gente tem um entendimento parecido ali da companhia de que esse é um evento não recorrente, tá? Até ali no nosso relatório, na hora da gente avaliar se o resultado veio em linha ou acima das nossas expectativas, a gente ajusta para poder ficar em bases comparáveis com a companhia, e a gente entende também que isso é não recorrente, mas foi verdade no TRI, né? Ele aconteceu de fato no TRI e, portanto, a gente considera ele na hora de avaliar o resultado da companhia. Olhando também aqui para o refino, porque houve um recorde de utilização nas refinarias, também eu vi que houve uma melhora, inclusive, de eficiência, mas houve uma perda de margem, Monique. A Petrobras, então, chega num limite de produção sem conseguir transformar volume em maior rentabilidade? Esse ponto é super interessante, Débora. As refinarias, elas têm um limite
limite de conversão, que a gente chama, que é o quanto a refinaria consegue converter o barril de petróleo em derivados de muito valor agregado, como diesel, querosene de aviação, gasolina. Então, quando a companhia aumenta a utilização das refinarias de maneira expressiva, como ela fez nesse trimestre, inevitavelmente a gente tem uma produção maior também dos derivados de fundo de barril, que a gente chama. Óleo combustível, coque, asfalto, que são derivados que têm um valor agregado menor do que diesel, gasolina, querosene de aviação. Mas a Petrobras, apesar dela ter aumentado a produção desses derivados que têm um valor menor e que puxa a margem um pouquinho para baixo, ela tem conseguido manter um nível de conversão de 68%. Isso significa que para cada barril de petróleo que entra no refino da Petrobras, ela produz 68% de gasolina, diesel e querosene de aviação, o que é um yield, que a gente chama um rendimento ainda muito bom. Mas a sua colocação ela está muito boa. Isso significa que para aumentar ainda mais a utilização de refino, isso vem acompanhado de muitos derivados de fundo de barril. É por isso que quando a gente olha o plano de negócios da Petrobras, a gente vê que a companhia está investindo, por exemplo, em colocar investimento em conversão ali na Reduc e no antigo Comperj, que agora chama Boa Ventura, está investindo em hidrotratamento de diesel. Isso tudo é para ajudar a garantir que esse yield de conversão, esse rendimento de derivados de maior valor agregado continua alto, né? Agora, olhando um pouco para a dívida, Monique, eu vi também que a dívida vem parte de arrendamentos de longo prazo. E aí eu quero entender do seu ponto de vista se não há um risco, talvez, de se subestimar uma rigidez financeira, né, que possa ser criada numa expansão baseada principalmente no arrendamento desses grandes navios plataforma. Essa decisão de ter navios, plataformas arrendados, ela é uma decisão tomada com uma avaliação econômica entre o que é melhor para a companhia construir uma plataforma como um investimento próprio ou arrendar. Então, é importante a gente sempre olhar para essa linha de arrendamento, não de forma isolada, mas como parte do todo de uma decisão de alocação de capital maior no desenvolvimento da produção do pré-sal, especialmente. Então, a companhia tem hoje essa rubrica de arrendamento expressiva, porque foi uma decisão de alocação de capital por desenvolver essas plataformas via arrendamento e não CAPEX próprio, né? Naquele momento, foi a melhor decisão para a companhia. Essa rigidez que você comenta, na verdade, ela está ali mitigada por uma questão que esses sistemas de produção eles vão ter uma vida útil, uma vida econômica muito longa, e são sistemas de produção que têm um break-even, que a gente chama, que é um ponto de equilíbrio de petróleo, que torna esses sistemas viáveis muito baixo, né? A gente está falando aqui da companhia operando com um custo de extração de $6 por barril, com um break-even declarado para os novos projetos de pré-sal perto dos $30 por barril, aqui falando de preço Brent. Então, a gente está vendo o portfólio de produção da companhia, seja ele feito via investimento próprio ou arrendado, muito resiliente aos cenários de petróleo que a gente enxerga pela frente, né? Agora, olhando esse retorno sobre capital que tivemos nesse trimestre, é justificado o nível de investimento que tem, aliás, de aceleração, que eles estão acelerando os investimentos da companhia. Isso tem casado na visão de vocês ou acaba sendo algo preocupante? Essa aceleração do investimento, Débora, é um tema que tem dominado as conversas aqui entre os analistas e a companhia há alguns trimestres já, né? A gente entende que essa aceleração ela tem se dado principalmente, quase que exclusivamente, no desenvolvimento dos projetos do pré-sal, que são esses projetos que eu comentei aqui há pouco, que têm um ponto de equilíbrio, um break-even muito baixo, né? Então, esse é o tipo de investimento que é muito óbvio para a Petrobras e que é um investimento que agrega muito retorno, muito valor para a companhia. Então, é uma aceleração que faz com que a companhia consiga antecipar o retorno desses projetos e acabou viabilizando com que a companhia conseguisse capturar esse ótimo momento da porta para fora em termos de preço, com uma produção muito mais fortalecida em termos de volume, né? Então, a produção, o ritmo acelerado de CAPEX não nos preocupa, especialmente porque ele está muito concentrado no pré-sal e ele está vindo acompanhado de aumento de volume relevante. Então, a gente hoje, quando avalia o plano de investimentos da Petrobras, a gente entende que esse é o foco que a companhia deveria ter,
que é colocar boa parte do seu plano de investimentos no EIP e o ritmo de execução, quanto antes melhor. O quanto antes você entregar esse projeto, antes você entrega a geração de valor prometida para a companhia. Perfeito, minha querida, quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos com a Monique Greco, que é analista, líder de óleo e gás do Research Itaú BBA. Sempre bem-vinda por aqui. Bom final de semana. Muito Até obrigada. uma próxima. Para você também.